O milionário fica chocado ao descobrir o segredo escondido da Virgem. A festa estava em pleno vapor. Luzes cintilantes refletiam em copos de cristal, enquanto risadas e músicas elegantes ecoavam pelo saguão do luxuoso hotel. Rafael, o milionário de 20 e poucos anos, estava no centro das atenções, como de costume. Vestindo um terno de grife, ele sorriu para as câmeras. Sua arrogância atraindo olhares admirados, mas também alguns revirar de olhos. Era a festa do ano e ele sabia que ninguém poderia resistir ao seu charme ou ao seu poder. Contudo, quando seus olhos encontraram os de Sofia, o universo pareceu parar. Sofia estava em um canto, longe do badalo. Vestia um vestido simples, mas elegante, que a fazia parecer uma miragem entre as extravagâncias ao seu redor. Seu olhar era profundo, como se guardasse segredos de gerações. Rafael se sentiu inexplicavelmente atraído. Era uma chama que partia do peito e atravessava seu corpo, uma sensação que nunca havia experimentado. Ele se aproximou, sentindo o calor da conexão. Mal sabia ele que esta mulher misteriosa poderia mudar tudo. Quem é ela? Ele pensou, observando-a, enquanto os convidados dançavam e brindavam. Havia algo em Sofia que o prendia. Ela sorriu timidamente, e aquele gesto simples o deixou ainda mais intrigado. Mas a festa não era só glamour e diversão. Um ar de tensão pairava quando ele, sem querer, ouviu uma conversa furtiva entre dois convidados. Murmúrios sobre um passado obscuro, segredos de família e uma revelação impactante. E então ele a ouviu. Sofia era uma virgem. Mas havia algo mais, algo que a envolvia em mistério. Rafael sentiu mão na garganta. Sua mente girava. Ele precisava saber mais. Por que ele escondia tanto? Do que ela tinha medo? Quando ele finalmente teve coragem de perguntar, uma sombra pairou sobre o olhar dela. É complicado, ela disse, desviando o olhar para o chão. Ele não se contentou. Você não pode simplesmente, começou, mas foi interrompido. Nesse momento, seu antigo rival surgiu como um fantasma. Com um sorriso sardônico, ele revelou acontecer. O escândalo estava prestes a explodir. E ele se viu no centro de um dilema devastador. O que fazer com esse amor inesperado por alguém cuja presença poderia abalar suas fundações familiares? Enquanto o evento continuava, segredos começaram a borbulhar. E a atmosfera pesada ameaçava arrastar tudo. Rafael olhou para Sofia, seu coração dividido. Ela parecia tão frágil, tão perdida. E ele não sabia como tudo isso iria acabar. Um choque se aproximava, e a cada instante mais perguntas surgiam. Como seria o futuro deles? Poderia vê-los construir uma ponte entre um amor proibido e um passado repleto de mentiras? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto o evento continuava, a música parecia se entrelaçar com os murmúrios de segredos e olhares furtivos. Rafael ainda estava perdido em sua confusão interna
quando o ambiente ao seu redor começou a mudar. De repente, uma explosão de gritos cortou o ar acolhedor da festa. Todos se viraram e os olhares se fixaram na entrada. Um homem alto com expressão de furor atravessou a sala. A porta do hotel bateu com tanta força que fez os copos tremerem. Ele gritou o nome de Sofia. Você não pode fugir de mim, Sofia. A verdade vai vir à tona hoje mesmo. A multidão se calou e os olhos estavam todos em Sofia, que ficou pálida como um fantasma. Rafael sentiu o coração disparar. O homem se aproximava e ele podia ver o olhar furioso estampado em seu rosto. Havia uma vibração elétrica no ar, uma tensão esmagadora que ameaçava explodir a qualquer momento. Antes que ele pudesse pensar, o homem agarrou o braço de Sofia, puxando-a para longe de Rafael. Eu que te protegi, o homem continuou, agora em um tom mais baixo. Mas não posso mais. O que você fez foi demais. Todos vão saber a verdade sobre quem você realmente é. Rafael ficou paralisado. Ele olhou para Sofia, que parecia aos prantos, lutando para se soltar. Solta ela! Gritou, indignado, tentando atravessar a multidão que agora se formava em torno deles. Mas o homem foi mais rápido. Em um gesto abrupto, ele puxou uma corrente que estava escondida no bolso. A cena que se desenrolou a seguir parecia um pesadelo. Ele levantou a corrente, ameaçando o homem. Se você tocar nela, vai se ver comigo. A ameaça ecoou e a pressão na sala aumentou. As conversas pararam. Apenas o silêncio e os olhares estavam ali, esperando um colapso. Então, como se o destino tivesse um plano sombrio, o homem sorriu. Você não sabe de nada, Rafael. A última experiência que Sofia teve não foi apenas uma escolha. Foi uma consequência. E eu estou aqui para revelá-la. Ele olhou na direção de Sofia, que agora estava completamente desfeita. Você quer ouvir a verdade? Ele perguntou sarcasticamente. Ela não é apenas sua meia-irmã. Ela não tem apenas nome. Ela é a filha de um criminoso procurado. A revelação deixou a sala em um caos de murmúrios febril. Rafael sentiu um frio intenso percorrer a espinha. Ele sabia que as coisas só podiam piorar. O que você está dizendo? Isso não faz sentido! Gritou. Quer que eu explique? O homem provocou, olhando para a plateia que agora estava totalmente alheia à festa. Sofia não é apenas uma virgem assustada. Ela é a herdeira de um império do crime e você está se apaixonando por ela sem saber que está se unindo a uma família marcada pela desgraça. As palavras dele cortaram Rafael como uma lâmina. Ele olhou para Sofia, que agora chorava, e seu coração se despedaçou. Sofia, isso é verdade? As lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto ela balançava a cabeça, incapaz de responder. Eu nunca quis que você soubesse. Eu não escolhi isso. Eu só queria ser normal. A verdade impiedosa pairava no ar, e Rafael estava preso entre o amor e a traição. Ele sentiu que o chão se abria sob seus pés. A realidade desmoronando. O que fazer agora? O que isso significava para eles? Enquanto a confusão aumentava, ele viu um olhar de determinação cruzar o rosto de Sofia. Algo estava mudando. A fragilidade dela deu lugar a uma ferocidade desconhecida. Eu vou descobrir a verdade! Não vou permitir que o meu passado controle o meu futuro. As palavras dela ficaram ecoando na sala, enquanto Rafael tentava entender o que estava acontecendo.
O mundo, que antes parecia tão claro, agora era uma massa de incerteza. Uma mistura de amor, raiva, traição e um futuro incerto. E ele sabia que algo muito mais profundo estava prestes. Sofia pendia no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Mas antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, um grito cortante atravessou a multidão. Parem! Não a levem! Todos se viraram e a cena que se desenrolou parecia irreal. Maria, a melhor amiga de Sofia, apareceu na porta, ofegante e desesperada. Com os olhos arregalados, ela apontou para o homem que segurava a Sofia. Este homem não é quem vocês pensam, gritou, a voz tremendo de pavor. Ele está mentindo! Sofia não é uma criminosa! A tensão explodiu. O murmúrio da multidão aumentava e os olhares passavam de Sofia para Maria. Rafael podia sentir seu coração acelerando enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Quem era aquele homem? E o que Maria sabia? Eu sou a responsável. Maria continuou, avançando para frente sem se importar com o risco. Sofia não tem nada a ver com o passado dela. Ele é seu tio. O homem que você pensou que era criminosa não é verdade. O silêncio cortante seguiu-se às palavras dela. Rafael olhou para Sofia, que estava petrificada, confusa, mas com um brilho de esperança começando a se acender em seus olhos. O homem te segurava. Apertou a mandíbula. A raiva evidente em cada linha do seu rosto. Não seja ridícula, Maria. Ele está envolvido em todo esse esquema. Sofia é herdeira, ele rosnou. Não, Sofia não sabe de nada, Maria rebateu, a voz se elevando. Ela foi mantida à parte. A verdade é muito mais complicada do que todos aqui imaginam. Enquanto a multidão permanecia em um estado de choque, Rafael insistiu em entender. Mas o que você está dizendo? Sofia é a filha de um criminoso ou não? A incerteza crescia. Ele sentia seu coração se despedaçar. Mas Maria não hesitou. Sofia é a filha de um homem que tentou sair do crime. Ele trabalhou para se redimir, mas o passado nunca o deixou. Sofia não tem culpa de nada. O tio dela, o homem que a ameaçou, quer o poder e a fortuna que ela não tem. Ele quer acabar com qualquer vestígio do passado que a família dele deixou para trás. Você precisa acreditar em mim. A sala se dividiu em uma onda de murmúrios. A revelação de que o homem era tio de Sofia deixava tudo ainda mais complicado. O choque escorria pelas faces de todos e Rafael sentiu sua mente disparar. Mas o homem contra Sofia não estava disposto a recuar. Com um movimento brusco, ele soltou a corrente e se virou para a multidão, agora com um sorriso frio. Então, é isso? Vocês acham que podem proteger essa menina? O que ela não sabe é que sua vida está prestes a mudar para sempre. Nesse momento, a porta do hotel foi aberta com força e uma nova figura irrompeu. Um homem de terno escuro, com um ar de autoridade, entrou com determinação. "Pare com isso agora!" gritou ele, e o ambiente se silenciou novamente. O novo chegado olhou ao redor enquanto as pessoas se afastavam, criando um espaço entre ele e o caos. Já está tudo em andamento. O que acontece aqui vai além de você e além de toda essa conversa furiosa. O olhar de Rafael se fixou no novo homem. Ele parecia familiar. E, antes que pudesse dizer algo, um fragmento de memória o atingiu como uma flecha. Ele não sabia como, mas reconheceu aquele olhar.
Um olhar que prometia guerras, revelações e mudanças. Sou eu quem precisa da verdade. E parece que a verdade de vocês pode acabar custando muito mais do que esperam. O jogo começa agora. E se não se prepararem, todos pagarão um preço. A sala ficou paralisada. O clima eletrizante colocava todos na borda do desconhecido. As palavras dele pesavam e Rafael, agora confuso, percebeu que todo o relacionamento que estabelecera com Sofia poderia ser muito mais devastador do que imaginara. Enquanto tudo se desenrolava, ele não conseguia deixar de pensar qual verdade esperava por eles no final disso tudo. Enquanto a sala pulsava com o frenesi da revelação, o homem de terno escuro respirou fundo, como se a situação ainda pudesse se agravar. Rafael podia sentir a adrenalina correndo em suas veias, o coração martelando em seu peito. As palavras de Maria ecoavam em sua mente. Sofia não é uma criminosa. Mas tudo estava prestes a mudar de novo. O homem, dono da autoridade que parecia sufocar a todos, olhou diretamente para o tio de Sofia. Você não vai levar a menina a lugar nenhum, não agora. A tensão pairava como um choque elétrico. Ele se virou em direção à multidão e foi aí que tudo desmoronou. Um barulho estrondoso explodiu da porta. As luzes piscaram. A festa, que antes parecia tão vibrante, agora era um cenário de pânico. Todos estavam paralisados, os olhares fixos na entrada, onde uma equipe de policiais repleta de uniformes apareceu. Polícia! Todos contra a parede! O comando ecoou e um pânico imediato tomou conta do salão. Rafael olhou para Sofia. A expressão dela misturava confusão e terror. O homem que a ameaçava imediatamente se afastou, deixando-a livre. Mas não por muito tempo. O oficial mais alto apontou para ele. Você, vem aqui! Mas, em um movimento rápido, o homem de terno escuro se interpôs, levantando as mãos. Não, ele não é o que pensam. Isso não é sobre ele. Calha! Toca! Um policial gritou. As armas foram puxadas e a multidão se dividiu, como se um abismo se abrisse entre eles. Rafael tinha dúvidas. O que estava acontecendo? Por que a polícia estava ali? Foi então, em meio ao caos, que um terceiro homem entrou. Um cara muito bem vestido, mas com um olhar de pura frieza. Ele se dirigiu ao homem de terno escuro, que parecia estar lutando por algo. Então, Max, você realmente pensou que poderia proteger essa garota? Ela não é apenas uma inocente perdida. O legado dela não pode ser escondido. Max? O nome reverberou na cabeça de Rafael, como um eco distante. O que ele tinha a ver com tudo isso? A tensão crescia. Ela é a chave para tudo, e você sabe disso. O homem bem vestido olhou para Sofia. Sofia, você não sabe o quão valiosa você realmente é. Sua vida é mais intricada do que imagina. E estou aqui para te mostrar. Minha vida? O que você está falando? A voz de Sofia era quase um sussurro. E todos os olhares se voltaram para ela. Uma corrente elétrica de expectativa preenchia o ar. Rafael se aproximou, tentando pegar o braço dela. Sofia, não escute! Precisamos sair daqui! Mas ela estava hipnotizada, presa nas palavras daquele desconhecido. Por que ninguém me diz nada? Que legado! Que chave! A voz de Sofia subia, rebentando a tensão, mas a verdade estava prestes a ser revelada. O homem bem vestido sorriu.
satisfeito. Você é a herdeira de um império que muitos desejam. Sua vida segura segredos que podem derrubar mais do que a sua família. Eles podem mudar todo o jogo no que concerne a poder e controle. Sua verdadeira identidade está escondida, mas hoje é o dia que tudo será revelado. Rafael sentiu seu estômago se revirar. O quê? Ele tentou processar o que tudo isso significava. Como uma simples festa acabara em um turbilhão de revelações sobre segredos, alegações e traições. A sala estava em um silêncio mortal e, de repente, o tio de Sofia disparou. Não, você não vai envolver essa garota. Ele avançou, mas os policiais se interpuseram. E a situação se tornou cada vez mais explosiva. E enquanto a tensão pairava a mil, a única coisa que Rafael sentiu foi uma verdade aterradora. Tudo o que acreditava saber sobre Sofia, sobre eles, podia simplesmente ser uma grande mentira. Os olhos dela brilhavam com aquele misto de emoção e pavor. O que você quer de mim? Ela sussurrou, sua voz trêmula, enquanto todos aguardavam ansiosamente o que poderia acontecer a seguir. E naquele instante, um disparo ecoou. A multidão entrou em pânico. Rafael não tinha palavras. A única coisa que sabia era que a vida deles estava prestes a mudar para sempre. O que realmente havia em jogo? E a que custo? A verdade irromperia das sombras e eles teriam que enfrentar tudo, ou o que restasse deles. Enquanto a sala pulsava com o frenesi da revelação, o homem de terno escuro respirou fundo, como se a situação pudesse se agravar. Rafael podia sentir a adrenalina correndo em suas veias, o coração martelando em seu peito. As palavras de Maria ecoavam em sua mente. Sofia não é uma criminosa. Mas tudo estava prestes a mudar de novo. O homem dono da autoridade, que parecia sufocar a todos, olhou diretamente para o tio de Sofia. Você não vai levar a menina a lugar nenhum. Não agora. A tensão pairava como um choque elétrico. Ele se virou em direção à multidão. E foi aí que tudo desmoronou. Um barulho estrondoso explodiu da porta. As luzes piscaram. A festa, que antes parecia tão vibrante, agora era um cenário de pânico. Todos estavam paralisados, os olhares fixos na entrada onde uma equipe de policiais repleta de uniformes apareceu. Polícia! Todos contra a parede! O comando ecoou e um pânico imediato tomou conta do salão. Rafael olhou para Sofia. A expressão dela misturava confusão e terror. O homem que a ameaçava imediatamente se afastou, deixando-a livre, mas não por muito tempo. O oficial mais alto apontou para ele. Você, vem aqui! Mas, em um movimento rápido, o homem de terno escuro se interpôs, levantando as mãos. Não, ele não é o que pensam. Isso não é sobre ele. Cale a boca! Um policial gritou. As armas foram puxadas. E a multidão se dividiu, como se um abismo se abrisse entre eles. Rafael tinha dúvidas. O que estava acontecendo? Por que a polícia estava ali? Foi então, em meio ao caos, que o terceiro homem entrou. Um cara muito bem vestido, mas com um olhar de pura clareza. Ele se dirigiu ao homem de terno escuro que parecia estar lutando por algo. Então, Max, você realmente pensou que poderia proteger essa garota? Ela não é apenas uma inocente perdida. O legado dela não pode ser escondido. Max, o nome reverberou na cabeça de Rafael, como um eco distante. O que ele tinha a ver com tudo isso? A tensão crescia.
Ela é a chave para tudo, e você sabe disso. O homem bem vestido olhou para Sofia. Sofia, você não sabe o quão valiosa você realmente é. Sua vida segura segredos que podem derrubar mais do que a sua família. Eles podem mudar todo o jogo no que concerne a poder e controle. Sua verdadeira identidade está escondida, mas hoje é o dia que tudo será revelado. Rafael sentiu seu estômago se revirar. O quê? Ele tentou processar o que tudo isso significava. Como uma simples festa acabar em um turbilhão de revelações sobre segredos, alegações e traições. A sala estava em um silêncio mortal e, de repente, o tio de Sofia disparou. Não! Você não vai envolver essa garota! Ele avançou, mas os policiais se interpuseram e a situação se tornou cada vez mais explosiva. Enquanto a tensão pairava a mil, a única coisa que Rafael sentiu foi uma verdade aterradora. Tudo o que acreditava saber sobre Sofia, sobre eles, podia simplesmente ser uma grande mentira. Os olhos dela brilhavam com aquele misto de emoção e pavor. O que você quer de mim? Ela sussurrou, sua voz trêmula, enquanto todos aguardavam ansiosamente o que poderia acontecer a seguir. Dentro desse tumulto, um corpo alto e familiar se destacou na multidão. Era Clara, a ex-namorada de Rafael. Ele não a via fazia anos, e sem aviso ela apontou um dedo acusador para Sofia. Você não sabe a verdade sobre a sua mãe, Sofia. Ela não é quem você pensa que é. O choque foi imediato. Sofia congelou. O rosto dela ficou pálido. O que você está dizendo? Ela não queria que você soubesse. Sua mãe estava envolvida. Clara prosseguiu, cada palavra cortando o ar como uma lâmina. Ela não era apenas uma mulher inocente. Ela fez escolhas perigosas. E agora você pode ser a próxima. O murmúrio da multidão aumentou e os olhares se voltaram para Sofia, que ouviu-a. Bomba! Rafael se sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. A verdade que ele havia ignorado, as mentiras que Sofia havia contado, tudo isso desmoronava. Uma herdeira de um império do crime e os jogos das sombras que você pode nem imaginar. Clara continuou, e a sala ficou em silêncio novamente, cada respiração pesada de expectativa. Rafael olhou para Sofia, seus olhos implorando por uma resposta, mas ela estava perdida, confusa, buscando qualquer fio de esperança em um mar de incertezas. Não! Isso não é verdade! Sofia gritou, mas a incerteza estava escrita em seu rosto. Rafael se sentiu mais impotente do que nunca, preso entre o amor que sentia e a verdade que parecia muito mais complexa e sombria do que havia imaginado. Enquanto os policiais se preparavam para agir, um novo choque se formou. O homem de terno escuro, que até então parecia dominador, ficou pálido. Isso não pode acontecer. A verdade deles não é a verdade dela. Ele se virou para os oficiais, a desesperação visível em seus olhos. Se ela souber, todos nós estaremos em risco. Uma atmosfera de tensão cresceu. O que mais havia por trás de tudo isso? A verdade se desdobrava em um emaranhado de mentiras e segredos. A sala estava prestes a se dividir entre aliados e inimigos. E no coração daquele desastre estava Sofia, uma chave que poderia abrir portas para um futuro assustador ou um glorioso. Rafael suspirou. Seus sentimentos de amor agora misturados com os fios da manipulação e da mentira.
que isso significava para eles? O que viria a seguir enquanto a verdade se aproximava? Pronta para consumir tudo, a mudança estava no ar, como uma tempestade iminente. E eles sabiam que nada seria como antes. A vida deles estava prestes a mudar para sempre. E a única certeza era a incerteza. Enquanto a sala pulsava com o frenesi da revelação, o homem de terno escuro respirou fundo, como se a situação pudesse se agravar. Rafael podia sentir a adrenalina correndo em suas veias, o coração martelando em seu peito. As palavras de Maria ecoavam em sua mente. Sofia não é uma criminosa. Mas tudo estava prestes a mudar de novo. O homem, dono da autoridade, que parecia sufocar a todos, olhou diretamente para o tio de Sofia. Você não vai levar a menina a lugar nenhum! Não agora! A tensão pairava como um choque elétrico. Ele se virou em direção à multidão e foi aí que tudo desmoronou. Um barulho estrondoso explodiu da porta. As luzes piscaram. A festa, que antes parecia tão vibrante, agora era um cenário de pânico. Todos estavam paralisados. Os olhares fixos na entrada, onde uma equipe de policiais repleta de uniformes apareceu. Polícia! Todos contra a parede! O comando ecoou e um pânico imediato tomou conta do salão. Rafael olhou para Sofia. A expressão dela misturava confusão e terror. O homem que a ameaçava imediatamente se afastou, deixando-a livre. Mas não por muito tempo. O oficial mais alto apontou para ele. Você! Vem aqui! Mas, em um movimento rápido, o homem de terno escuro se interpôs, levantando as mãos. Não, ele não é o que pensam. Isso não é sobre ele. Cale a boca! Um policial gritou. As armas foram puxadas e a multidão se dividiu como se um abismo se abrisse entre eles. Rafael tinha dúvidas. O que estava acontecendo? Por que a polícia estava ali? Foi então, em meio ao caos, que um terceiro homem entrou. Um cara muito bem vestido, mas com um olhar de pura frieza. Ele se dirigiu ao homem de terno escuro, que parecia estar lutando por algo. Então, Max, você realmente pensou que poderia proteger essa garota? Ela não é apenas uma inocente perdida. O legado dela não pode ser escondido. Max! O nome reverberou na cabeça de Rafael, como um eco distante. O que ele tinha a ver com tudo isso? A tensão crescia. Ela é a chave para tudo, e você sabe disso. O homem bem vestido olhou para Sofia. Sofia, você não sabe o quão valiosa você realmente é. Sua vida segura segredos que podem derrubar mais do que a sua família. Eles podem mudar todo o jogo no que concerne a poder e controle. Sua verdadeira identidade está escondida, mas hoje é o dia que tudo será revelado. Rafael sentiu seu estômago se revirar. O quê? Ele tentou processar o que tudo isso significava. Como uma simples festa acabara em um turbilhão de revelações sobre segredos, alegações e traições. A sala estava em um silêncio mortal. E, de repente, o tio de Sofia disparou. Não! Você não vai envolver essa garota! Ele avançou, mas os policiais se interpuseram e a situação se tornou cada vez mais explosiva. E enquanto a tensão pairava a mil, a única coisa que Rafael sentiu foi uma verdade aterradora. Tudo o que acreditava saber sobre Sofia, sobre eles, podia simplesmente ser uma grande mentira. Os olhos dela brilhavam com aquele misto de emoção e pavor. O que você quer de mim? Ela sussurrou, sua voz trêmula, enquanto todos aguardavam ansiosamente o que poderia acontecer a seguir. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um disparo ecoou, mas não do lado esperado.
Um homem que ninguém notara antes saiu do fundo da sala, apontando uma arma. Ele tinha um olhar obcecado e sua expressão era de raiva. Você não pode ter ela, Max! A voz dele era familiar. Rafael franziu a testa em confusão. João? O nome escapuliu de seus lábios. Sim, sou eu, Rafael! O homem gritou, a fúria latente em cada palavra. Vocês acham que podem simplesmente brincar com a vida dela? Estão todos mortos. Ele girou a arma e todo mundo ficou paralisado. O choque nas expressões era palpável. O que estava acontecendo? João, você não precisa fazer isso! Gritou Max, mas a voz dele parecia distante. João parecia ceder ao desespero, os olhos ardendo em frustração. Ninguém entende! Sofia precisa saber da verdade. A sua mãe, ela não era apenas uma mulher normal. Ela fez parte de uma organização secreta, Rafael. Um cartel que estabeleceu seu poder nas sombras. Todos na sala caíram na armadilha. Das palavras dele, Sofia olhou ao redor confusa e assustada. O que você quer dizer? Eu sei que você não sabe, mas a sua mão foi responsável por crimes que marcaram sua vida. João avançou e a tensão foi ao extremo. Se você não sair agora, todos nós seremos pegos. E isso não é uma simples festa, é uma guerra! Ele gritou, a arma tremendo. As luzes da festa piscavam de forma frenética, reforçando ainda mais o clima tenso. Rafael sentiu um aperto no peito, incapaz de processar a avalanche de novos sentimentos. O que mais estava escondido? O que mais podia ser verdade? Como poderiam confiar uns nos outros agora? Com tudo isso revelado, o clima na sala tornou-se insuportável. Sofia estava em choque. Vocês estão loucos! Isso não pode ser verdade! O desespero dominava suas palavras. Rafael pôs a mão no seu ombro, tentando transmitir segurança. Mas a situação era desesperadora. Você precisa entender, Sofia! Você é o alvo! João gritou, a voz dele ecoando no espaço, e todos em volta seguraram a respiração. É bem mais perigoso do que pensam. E o que você não sabe pode trazer a sua ruína e a de todos nós. As palavras dele pendiam no ar como uma ameaça gravíssima. O que viria a seguir? Rafael estava em pânico, sem saber como agir diante do caos que agora cercava suas vidas. O disparo foi apenas o começo, e no fundo ele sentiu que a história deles estava prestes a mergulhar em um abismo ainda mais profundo. A promessa de um segredo devastador pairava sobre eles. E o que mais poderia surgir dessa tempestade? Enquanto a sala pulsava com o frenesi da revelação, tudo parecia em câmera lenta. Rafael observou os rostos ao redor, mas a única coisa que capturava sua atenção era Sofia. Ela estava ali, no meio de um turbilhão de mentiras e verdades, e a maré de emoções estava à flor da pele. O clima estava tão tenso quanto um cabo de guitarra prestes a estourar. E enquanto João se preparava para explicar mais sobre a mãe de Sofia, um barulho estrondoso interrompeu a tensão. Da porta do salão se abriu com tanta força que as janelas tremularam. Uma figura alta e robusta entrou. Todos se viraram, o olhar fixo naquele estranho. Era alguém do passado de Rafael. Era Vinícius, seu velho amigo de infância, agora com uma expressão carregada. Pare! Não façam nada! Ele gritou e a voz dele cortou o ar como uma faca. A sala se aquietou e os rostos se viraram, confusos. Vinícius, o que você está fazendo aqui? Rafael perguntou, atordoado. Vinícius olhou para ele, depois para Sofia. O olhar aflito dizia tudo. Você tem que ouvir. Tudo o que você pensa que sabe,
Pode não ser verdade. Rafael sentiu um nó na garganta. O que mais poderia ser escondido? Vinícius avançou lentamente em direção a eles, a tensão subindo como vapor. Sofia, você não sabe. Sua mãe não apenas esteve envolvida, mas ela era a líder. O cartel não é só uma fachada. Eles a estão procurando. E a única razão pela qual você ainda está a salvo é que ainda não descobriram onde você está. Um choque percorreu o salão. Sofia instintivamente agarrou a mão de Rafael, os olhos arregalados e o coração batendo forte. O que você quer dizer? Isso não faz sentido? Seu tom era de desespero. Rafael queria confortá-la, mas a dor das palavras de Vinícius era muito forte. Escute, o cartel de drogas é apenas a ponta do iceberg. Sua família fez um pacto com eles. Sua mãe não fugiu do passado. Ela estava no comando. E agora, os que estão atrás dela querem que você tome seu lugar. As palavras dele foram como um raio em céu limpo. O murmúrio na sala aumentava, e as vozes se misturavam. Em um caos ensurdecedor, o tio de Sofia olhou para Vinícius com desprezo. Você não sabe o que está falando. Ele parecia prestes a atacá-lo, mas os policiais estavam ao redor, observando tudo. Rafael foi tomado por uma onda de emoções conflitantes. Sua mente girava. Vão se ferrar todos vocês! João gritou, implorando por atenção. Essa é uma questão de sobrevivência. Ele estava prestes a se perder em sua própria tormenta de emoções. E Rafael percebeu que João não tinha apenas um passado sombrio, mas uma conexão direta com tudo o que estava acontecendo. Mas isso não é verdade, Sofia gritou, a voz tremulando, mas a determinação fazia seus olhos brilharem. Ela não iria ser uma peça de xadrez em um jogo de poder. As pessoas ao redor estavam agora em pânico, e alguns já começavam a sair da sala, buscando exaustão no tumulto. Vinícius, percebendo o medo se espalhar, decidiu continuar. A única maneira de abrir as portas do seu passado é enfrentá-lo, Sofia. Você precisa saber quem realmente era sua mãe. Não é somente sobre o que ela fez, mas sobre o que ela deixou para você. E você só vai descobrir isso se estiver disposta a lutar contra o que vem a seguir. As palavras de Vinícius deixaram Rafael ainda mais confuso. A fundo de seu ser, ele percebeu que tinha sentimentos por Sofia que não poderiam ser medidos por segredos de família ou heranças de crime. Mas isso era apenas o começo. Ele sentiu que algo estava prestes a explodir. Se você quer a verdade, vai ter que aceitá-la inteira, Sofia. Vinícius continuou. E não será fácil. Um som estrondoso ecoou novamente. Não uma porta, mas algo muito pior. Aquelas palavras cortaram a sala como faca afiada. No meio da confusão, um tiro disparou. O barulho ecoou como um trovão, e o incêndio da histeria tomou conta de todos. "Não!" Sofia gritou. Mas havia uma expressão de reconhecimento em seu rosto. Rafael olhou ao redor e viu o terror refletido nos olhos de todos. A tensão se rompendo em algo mais sombrio. E naquele instante, Sofia desapareceu. A multidão, o medo, os gritos, tudo ao redor desmoronou em um caos total. Ela havia sido puxada para longe, e os olhares se voltaram para onde ela estava momentos antes. Agora, apenas um vazio. Rafael sentiu a adrenalina explodindo em seu sistema. "Não, Sofia!" Ele gritou, tentando avançar, mas uma mão forte o segurou. Virou-se e percebeu que era Max. "Você não pode ir atrás dela. É mais perigoso do que pensa." Max gritou, mas Rafael não queria ouvir. O pânico o dominava. Seus batimentos aceleravam. O mundo estava desmoronando
e ele não sabia como seria o amanhã. O passado dela, o presente e o futuro colidiriam em uma terrível descoberta. E então a sala ficou em silêncio novamente. Um silêncio aterrorizante, onde apenas o eco de um novo mistério pairava no ar. O que aconteceu com Sofia? E o que a verdade realmente significava? Enquanto a sala parecia um campo de batalha, a tensão estourou como um balão prestes a estourar. Rafael olhou em volta, cercado por rostos que exalavam medo e confusão. O grito desesperado de Sofia ainda ecoava em sua mente. Ele estava prestes a correr atrás dela, mas em um instante tudo mudou. Um grito cortante rasgou o ar. Rafael virou-se rapidamente, mas a cena à sua frente congelou-se em sangue. Vinícius estava caindo, uma poça de sangue se formando sob ele. O rosto dele estava em choque, mas havia determinação em seus olhos. Eu não pude deixar que ele, murmurou. E suas palavras eram difíceis de entender entre os soluços de dor. Todos na sala gritaram ao mesmo tempo. A presença da polícia se tornara uma tempestade. As armas foram levantadas e os gritos se misturavam ao tilintar de vidros quebrando. O caos tomou conta enquanto pessoas corriam em direção à saída, desesperadas por escapar daquele pesadelo. João! Rafael gritou sem pensar. Por que você fez isso? João parecia em estado de choque. Eu não sabia que ele viria para cá. Eu só queria proteger Sofia. A voz dele se quebrava em desespero, e a fúria que antes dominava seu rosto agora se transformava em pânico. Enquanto isso, a figura de Max se aproximou. Fiquem de calma! Não há necessidade de mais violência! Mas suas palavras eram perdidas em meio aos gritos e à multidão que se espalhava, tentando encontrar um lugar seguro. Rafael se virou, focando em Sofia. Ela não estava à vista. Seu estômago se revirou. Sofia! Gritou novamente. E a angústia em sua voz era palpável. Uma lâmina cravada em seu peito. Ele queria ir atrás dela. Mas os corpos se moviam como uma onda tumultuada, empurrando-o para fora da cena. Do outro lado, Vinícius tentava se levantar, as mãos manchadas de vermelho. É por causa dela! Ele conseguiu murmurar antes de desmaiar, os olhos se fechando lentamente. Rafael sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? A cena toda parecia surreal. A polícia finalmente tomou o controle da situação, mas o caos já havia se instalado. Vinícius era carregado por homens armados e a multidão estava em tumulto. Rafael ficou paralisado. O passado, aquele passado que acreditava conhecer, agora estava se desmoronando em uma avalanche de segredos e traições. E como se as coisas não pudessem piorar, uma nova figura surgiu entre os policiais. Uma mulher com um olhar penetrante e uma postura autoritária. Sofia não pode ser tocada. Ela é nossa! As palavras dela ressoaram pela sala, abruptas. E todos se calaram. Sofia não é sua! Gritou Max. Mas a mulher deu um passo à frente. Seu jeito era de alguém que não aceitava a oposição. Rafael sentiu uma onda de medo escalar seu corpo. E a surpresa em seu coração se transformou em raiva. Quem era aquela mulher? Ela é a herdeira do legado que muitos querem destruir. Se vocês não a protegerem, não terão apenas o cartel na sua cola, mas também a força de um governo que teve sua história queimada por esse império. A mulher explicou, como se estivesse esperando aquele momento há anos. As palavras dela caíram como um peso na sala.
Rafael olhou para ela, esperando entender, mas a confusão estava crescendo. O que ela queria dizer? Como Sofia se encaixava nesse quebra-cabeça de crime e poder? Você sabe que a verdade não pode ser escondida, não importa o quanto você tente. A mulher disse, encarando Rafael diretamente. E por fim, todos vocês vão descobrir quem Sofia realmente é. O silêncio tomou conta de todos novamente, como se o ar tivesse sido sugado da sala. A revelação pairava no ar, e Rafael olhou em volta, tentando decifrar os rostos aterrorizados. Mas algo em seu peito dizia que o pior estava por vir. Um segundo depois, um novo barulho ecoou. Um estrondo profundo que fez todos se virarem. E, de repente, uma equipe de homens armados irrompeu pela porta lateral. A realidade estava se desdobrando em uma espiral sem fim. Rafael não sabia o que iria acontecer, mas uma única certeza dominava seu coração. Sofia estava no olho do furacão. E ele precisava encontrá-la antes que fosse tarde demais. As peças do quebra-cabeça pareciam estar se encaixando, mas a imagem que se formava não era a que ele esperava. O que mais ele não sabia sobre Sofia? E quem era realmente a mulher que alegava proteger seu futuro? As respostas estavam por vir e com elas uma verdade que poderia mudá-los para sempre. Enquanto a sala pulsava com o frenesi da revelação, um silêncio pesado caiu sobre todos ali presentes. O homem com o terno escuro ainda segurava a situação com uma firmeza tensa. Mas Rafael não conseguia desviar os olhos de Sofia, que estava claramente em choque. A conversa fervilhava em murmúrios desconexos, mas tudo se tornou um borrão para ele. O que mais poderia ser verdade? Foi então que a mulher, com um olhar penetrante, disparou. Ela não pode ser tocada. Sofia é nossa. Rafael sentiu o estômago revirar. Quem era aquela mulher e o que ela queria de Sofia? O ambiente estava carregado de uma tensão que quase poderia ser cortada com uma faca. E enquanto ele tentava pensar, os sentimentos de desespero e impotência o consumiam. Mas antes que ele pudesse pensar em um plano para garantir a segurança de Sofia, um grito bárbaro cortou o ar. Não! João, o homem que estava já aflito, lançou-se na frente de Sofia como um escudo. O impacto de sua ação ressoou na sala e todos ficaram paralisados, esperando o que aconteceria em seguida. E quando a poeira assentou, a verdade chocante veio à tona. Um tiro disparou, não do lado onde as armas estavam levantadas, mas de um canto. Um homem desconhecido, com um olhar frio e calculista, havia entrado pela porta lateral. Um eco de dor percorreu a sala e tudo parou. João! Rafael gritou, seus olhos dilatando de horror. Ele observou enquanto João caía, uma expressão de incredulidade e dor despedaçada em seu rosto. As pessoas gritaram e o caos se instaurou. A presença do homem novo encheu o ar com uma sensação de traição. Profunda! Quem era ele? Sofia gritou, correndo para apoiar João, que se contorcia no chão. O que aconteceu? Por que você fez isso? A confusão e o desespero inundavam a sala. O brilho do olhar de João desaparecia lentamente, enquanto as pessoas ao redor se afastavam em pânico. Rafael não podia acreditar no que via. O medo tomou conta dele quando percebeu algo ainda mais chocante na cena.
O novo homem, de pé entre a multidão, sorriu de maneira cruel, seus olhos refletindo uma satisfação doentia. Disse ele, com voz carregada de escárnio: João não perdeu apenas a vida, ele perdeu sua lealdade. Os olhares se cruzaram e o mundo de Rafael desabou. Ele mal sussurrou: Ah, voz quase perdida em meio ao clamor e à confusão. João não! Ele não poderia estar envolvido em algo assim. E então, tudo mudou. A verdade se desvelou. A última revelação cortou como a lâmina de uma faca. João é mais do que parece. Ele sempre trabalhou para nós, Rafael. Ele está profundamente dentro desse jogo e nunca teve a intenção de proteger sua amada. Os segredos de suas famílias estavam entrelaçados muito antes de você conhecer Sofia. O choque refletido em cada rosto na sala era palpável. As verdades que antes pareciam sólidas agora tremulavam como uma miragem. João não era apenas uma vítima. Ele havia enganado a todos, e seu verdadeiro alinhamento se revelava na última hora. Assim, o que começou como uma revelação sobre Sofia se transformou em uma sinfonia de traições entrelaçadas. Rafael olhou para João, que lutava para respirar, seu sangue se espalhando como um indicador da traição que havia se infiltrado em tudo. A dor era esmagadora. O que mais ele não sabia? E naquele momento, enquanto a vida de João se esvaía, Sofia ergueu o olhar e, em um grito, fez ecoar a confirmação que ninguém esperava. Não importa o que você ache, eu não sou parte disso. Nada disso. Sua voz ressoou, desafiadora e cheia de poder. A sala, antes cheia de confusão, agora estava afundada em silêncio. E o impacto da revelação deixou todos atordoados. No ar havia agora um palpável sentimento de incerteza e um pressentimento do que estava por vir. Rafael se agachou. Ao lado de João, seu mundo desmoronando ao seu redor. As linhas estavam todas borradas. O que viria a seguir? O que ele faria agora? Como a verdade de alguém que já considerou amigo poderia transformar tudo ao seu redor? O choque pulou como uma corrente elétrica, e ele sabia que a história deles estava longe de terminar. Enquanto o caos se instalava, o coração de Rafael batia descontroladamente. Ele estava ao lado de João, que se contorcia, o mar de sangue se espalhando ao seu redor. As palmas das mãos de Rafael estão trêmulas, e ele só conseguia pensar no que devia fazer. Era uma corrida contra o tempo. João, você precisa segurar firme, cara! Ele gritou, mas as palavras saíam sem convicção. Sofia estava paralisada, seus olhos fixos em João, em estado de choque. O que está acontecendo? Ela murmurou, a voz embargada. A sala estava um campo de batalha. As pessoas se espremeram, mas ninguém ousou se aproximar. O clima estava carregado. Uma tempestade se aproximava, e era disso que todos tinham medo. Rafael, João sussurrou com um fio de voz. O cartel, eles não vão parar. Eu só queria proteger você e Sofia. Rafael sentiu seu coração afundar. As razões de João agora pareciam leves frente à gravidade do que ele havia causado. Um nó se formou em sua garganta. Você não precisa morrer, João. Podemos sair disso. Mas João já estava se afastando. Os olhos dele se fecharam lentamente e uma onda de desespero tomou conta de Rafael. Não! Ele gritou, mas foi como um eco solitário. O chão sob ele parecia desabar. O peso da realidade o esmagava. Nesse momento, uma onda de dor e raiva tomou conta de Sofia.
Chega! Gritou ela, sua voz rompendo com a tensão. Preciso saber a verdade! A determinação no olhar dela era como um raio cortando a confusão. Se a vida dela estava nessas escolhas, então eu também tenho que saber o que veio a seguir. A mulher de terno escuro, que a princípio parecia uma ameaça, agora olhava para Sofia com algo mais. Um reconhecimento. Você tem razão, Sofia. A verdade é assustadora, mas escondê-la não ajudará. Você precisa entender o seu passado para que não se torne refém dele. A multidão começou a murmurar. E Raphael sentiu que algo estava mudando. A verdade pode doer, mas ela também pode libertar, continuou a mulher, sua voz agora mais suave. A sua mãe era uma mulher forte, e você é mais forte do que imagina. No ápice da turbulência, a realidade de cada um começou a se revelar. Cada passo que davam os levava a um entendimento mais profundo de quem realmente eram e do que estavam dispostos a fazer. Rafael e Sofia trocaram um olhar que abalava. Ali estava a centelha de esperança, em meio a tanta dor. Seja qual for o seu legado, nós temos que enfrentá-lo juntos, falou ele, a voz firme. Eu não vou te deixar, Sofia. E naquele instante, se uniram contra o que os ameaçava, o amor deles. Pode ter nascido em meio a uma confusão de segredos e mentiras, mas dali por diante eles decidiriam a história deles, sem amarras. A sala, antes cheia de caos, agora tinha um propósito. A polícia finalmente começou a controlar a situação, enquanto os murmúrios se transformavam em promessas de mudança. Mesmo diante do terror, o que vier depois seria uma batalha. Mas o que estava em jogo era um amor autêntico. A sensação de alívio tomou conta deles. Embora a estrada à frente fosse cheia de desafios, a vida poderia nunca mais ser a mesma. Mas eles agora tinham um ao outro para enfrentar tudo isso. Assim, a luz do entendimento começou a brilhar. E a vida deles se entrelaçou em um novo capítulo. O futuro era incerto, mas juntos eles estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade. A história estava longe de acabar. O que viria a seguir? Ei, você está aqui e esse é o seu momento. Não fique de fora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas que estão a caminho. Esmaque o botão de like agora e ajude o algoritmo a espalhar a palavra. Eu quero saber o que você acha sobre tudo isso. Então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para mostrar seu apoio. Você, como verdadeiro fã, sabe como isso é importante.